E lá eles idolatram Gengis Khan, né? O Gengis Khan foi o maior imperador da história, né? Ele teve o maior império contínuo, né, da história, assim, que é uma coisa que... Então ele tinha muito essa expressão de dominância, né? E eu tinha lá um escrito, uma curiosidade sobre Gengis Khan, né, Sim. no templo. Pra turista mesmo, estava escrito assim, que quando ele se sentia cansado, desanimado, sem confiança, ele fazia sexo e não ejaculava. Ele voltava com essa Revigorado. força toda. Porque a mesma energia sexual é Uhum. também. É a energia da. O que você faz com uma mulher? Você desbravar, conquistar e dominar, né? Uhum. A mulher também, você vai desbravar ela, vai conhecer ela, vai Uhum. saber qual que é, onde você vai penetrar, né? Tipo, Uhum. tô falando não Uma fisicamente, né? analogia. É uma analogia, Sim. mas assim, você vai penetrar, tipo, a alma dela, digamos assim, né? Você vai Aham. conhecer ela, os detalhes dela, pra conquistar ela, depois exercer o domínio, né? Fortalecer pra conseguir conquistar isso. Então, e Isso. exercer a sua dominância. O que que é? O seu espaço, né? Aham. Então, essa. Eu falo muito sobre isso, né? A força tá justamente em você ter um estímulo, sentir essa tensão, e ao invés de descarregar, você conter isso e convergir Sim. para um objetivo. A construção. Aham. Esse é um ponto legal. É assim, ó, na psicologia, o Freud fala sobre pulsão, pulsão de vida, Tá. que é. E aí tem a Kundalini também, que mais ou menos eles, tipo assim, traça da mesma filosofia, assim, né? De você pegar essa energia, essa pulsão, que não necessariamente ela é feita para criar, né? Vamos dizer assim, Exato. a partir do momento que você parar pra pensar que um ato sexual, ele tira um ser do astral e coloca na Terra, você tá criando alguém. Sim. Então, assim, só que isso é desperdiçado, né? De forma banal. E aí eu tava vendo algumas biografias, caras aí que foram aí relevantes aí na história, tipo Ayrton Senna, Uhum. Beethoven, Todos têm todos relação com energia eles, sexual. né? Você vê o Nikola Tesla, ele era celibatário, Isso. porque ele conscientemente falava: essa energia aqui você usa para criação. Ele era o Sim. maior inventor de todos os tempos. Aham. O Pablo Picasso dizia que sexo e arte é a mesma coisa. E ele tinha toda a libido dele e colocava para criar as obras. Ele fez Sim. mais de 50 mil quadros. E teve filho com 70 e poucos anos. Então o Uhum. cara tinha uma libido alta. Você vê, Aham. o próprio Tiger Woods teve aquele escândalo dele, mas ele tinha uma competitividade absurda, né? O Arnold Schwarzenegger tem uma entrevista que ele fala que ele se sentia em êxtase, o mesmo êxtase sexual ele Uhum. sentia quando estava tendo pump na academia. Por isso Aham. que ele se preservava, principalmente antes de uma competição, para que toda essa energia sexual fosse para o êxtase de conquistar no palco. Sim. Né? Todos. Você vê a história de, por exemplo, o Romário, né, o jogador, ele foi um dos maiores goleadores de todos os tempos, Aham. né? Ou seja, é diferente você ser um bom jogador no geral, você Sim. fazer gol especificamente, que é uma coisa penetrante. E ele falava, a quantidade de gol que eu fazia num jogo dependia da qualidade do sexo da noite anterior. Uhum. Então, como que essa energia sexual ela tá totalmente vinculada com a força do homem, capacidade de penetração, É. né? Que cara, essa dominância que eu tô falando, né? Conquistar, penetrar, Aham. é uma penetração na realidade. Aham. Tipo, eu tô aqui com a minha energia, vou penetrar e eu Isso. vou engravidar, digamos Aham. assim, a realidade com a minha intenção. Então, os caras que entenderam como colocar essa energia sexual na vida, cara, é um entendimento. Eu tenho essa filosofia, eu falo isso, que a vida é a sua maior mulher. E Hum. se você souber conduzir a sua energia sexual, souber administrar Aham. isso e colocar isso, E entregar aí? isso, assim como você tem uma mulher, e você sabe conduzir sua energia sexual nessa relação Sim. e sabe entregar a partir dela, né? E essa mulher, ela vai cada vez mais se entregar pra você, a vida também, ela se entrega pra você. Eu vi o Ayrton Senna, cara, ele falou que em momentos assim de provas assim que ele fazia um celibato ali, porque o Ayrton Senna era muito louco, né? Ele entrava em estado de flow, né? Ele falava Sim. que ele e o carro virava uma coisa só. Sério. E ele canalizava, né? E ele fazia isso. É um dos caras, ele, o próprio Da Vinci também, né? Da Vinci, eu fui no. Eu tenho algumas histórias próprias Aham. sobre isso. Eu fui no primeiro, em Figueirense, lá tem um festival de circo lá. Inclusive, depois pode mostrar Aham. minha trajetória lá. Mas Top. enfim, eu fui lá onde nasceu o Salvador Dali. Ah. E o Salvador Dali, ele tinha um trauma com sexo. Ele não Uhum. fazia sexo, nem se Uhum. masturbava. O pai dele traumatizou ele com isso. Uhum. E aí ele tinha uma mulher que ele era absolutamente apaixonado com essa mulher. A musa inspiradora dele, ele falava. E ele dizia que ele colocava toda essa inspiração dela nos quadros. Ele Olha. fez fazer tudo aquilo ali. Aham. E tem vários quadros que eram famosos dele lá.
Mas os outros que não são famosos, que estão lá no museu dele, cara, tem um monte de órgãos genitais, assim, É? pintado, Porque aquilo tava na mente dele, entendeu? Dele. Ele tava É uma forma de trabalhando expressar. através dessa energia. Uhum. E uma outra coisa, isso, cara, isso é o segredo que, tipo, eu tive sei lá, cara, o presente mesmo de ter descoberto isso. Uhum. Eu viajei com o circo pra Mongólia, né? Fiquei 3 semanas lá na Mongólia. E aí, claro, foi explorar, né? Mongólia é um país que tem uma cidade, o resto é só deserto e tribo indígena que tem ali, sabe? E tem uns templos ainda, até hoje, templos, tipo, Ah, xamã lá, budista, tudo, muito antigo. E lá eles idolatram Gengis Khan, né? O Gengis Khan foi o maior imperador da história, né? Ele teve o maior império contínuo, né, da história, assim, que é uma coisa que... Então ele tinha muito essa expressão de dominância, né? E eu fui, e eu tinha lá um escrito, uma curiosidade sobre Gengis Khan, né, sim. no templo. Pra turista mesmo, estava escrito assim, que quando ele se sentia cansado, desanimado, sem confiança, ele fazia sexo e não ejaculava. Ele voltava com essa Revigorado. força toda. Porque a energia sexual é Uhum. também, é a energia da... O que você faz com uma mulher? Você desbravar, conquistar e dominar, né? Uhum. A mulher também, você vai desbravar ela, vai conhecer ela, vai Uhum. saber qual que é, onde você vai penetrar, né? Tipo, Uhum. tô falando, não Uma fisicamente, né? analogia. É uma analogia, Sim. mas assim, você vai penetrar, tipo, a alma dela, digamos assim, né? Você vai Aham. conhecer ela, os detalhes dela, pra conquistar ela, depois exercer o domínio, né? Ela vai ser a Sim. sua mulher. Então, esse cara, ele pegava essa energia, ele fortalecia, potencializava essa energia, mantinha a energia dele, não ejaculava, Aham. e ia fazer a mesma coisa pro mundo, né? Dominava Uhum. o império, né? E a Kundalini aí, onde entra? Você sabe, dá pra explicar pra gente? Porque a Kundalini, ela faz isso, né? A Kundalini, você pega essa força do base ali e sobe ela pra mente, né? É. Como que é o conceito da Kundalini? Eu tive uma experiência sobrenatural, essa foi a experiência mais sobrenatural que eu Hum, tive. legal. Quando eu tinha 20 anos, eu conheci uma pessoa que eu tinha muita química, Uhum. muita demais. Uhum. E quando a gente terminou, eu senti, explodiu uma energia lá na base mesmo, assim, Sim. sabe? E, cara, minha coluna começou a mexer assim de um jeito que, cara, eu não conseguia me controlar. De alguma forma, por mais estranho que fosse aquilo ali, eu sentia que tava fluindo, tava bom aquilo, tava Uhum. certo. Sabe, como minha alma sabia que, pô, era isso, deixa isso acontecer. Uhum. E a menina ficou assim, nossa, tá acontecendo? Eu falei, cara, me deixa aqui. Eu fiquei lá, assim, cara, minutos, assim. Aham. Depois que isso aconteceu, eu fechei o olho, foi a primeira vez que eu entrei em estado de meditação absoluto. É mesmo? Eu não sei se aquele momento passou 2 segundos ou 2 horas, Hum. mas parou, assim. Tudo que acontecia, eu tava. Era como assim, se houvesse um som em algum lado, era como se. Eu sentia realmente, como se eu fosse esse som. Esse som acontecesse dentro de mim, sabe? Todo o ambiente tava dentro de mim. Eu me dissolvi na presença mesmo. Depois desse dia, eu fiquei sentindo, literalmente, porque falam que a Kundalini é como uma serpente que sobe a coluna, né? Isso. Algumas pessoas pensam que isso é simbologia, simbólico, porque Uhum. a serpente simboliza a energia sexual. Sim. Mas eu digo por experiência que não é simbólico, é literal. Tem uma energia serpentina, eu sentia isso, Aham. subindo pra minha coluna, chegando na minha cabeça, expandindo, assim. E eu pesquisei no Google. Cobra subindo pela coluna, literalmente assim. Aí eu Uhum. vi lá, a Kundalini, todo esse conceito. Falei, nossa. E tudo que eu li, eu falava, é exatamente isso que Isso tá tá acontecendo acontecendo. comigo. E desde assim, quem eu fui com 20 anos antes e Uhum. depois, dois caras completamente diferentes. Completamente. É que realmente eu despertei essa consciência no sentido de ter um raciocínio crítico pra tudo, Sim. sabe? Essa rebeldia que eu falei que eu tinha lá quando criança potencializou muito pra tudo, assim. Cara, desenvolvi um pensamento próprio mesmo, assim. Aham. Essa